Você já parou para pensar em quantas vezes julgamos alguém apenas pela aparência? Em quantas ocasiões deixamos que a roupa, o jeito de andar, o corte de cabelo ou até mesmo a forma como a pessoa fala definam tudo o que acreditamos saber sobre ela? É automático, quase instintivo, rotular alguém em poucos segundos, sem ao menos conhecer sua história, suas lutas, seus valores. E isso é mais comum do que imaginamos. Quantas oportunidades de aprender, crescer ou até de fazer o bem nós deixamos passar simplesmente porque alguém não se parecia com o que esperávamos? Porque não estava à altura dos nossos padrões? Porque não se encaixava naquele molde que, por algum motivo, acreditamos ser o certo? O ser humano muitas vezes se deixa levar por ilusões. Achamos que aparência é sinal de caráter, que roupas caras indicam sucesso, que quem fala bonito tem algo importante a dizer. Mas a vida insiste em nos mostrar dia após dia que a verdade é bem diferente. E às vezes basta uma história real para nos despertar desse sono superficial em que tantos vivem. Essa é a história de um homem milionário, mas que poucos reconheceriam como tal ao vê-lo pela primeira vez. Ele não ostentava joias, não vestia roupas de marca nem fazia questão de impressionar ninguém. Seu jeito era simples, discreto, quase invisível para os olhos que só enxergam o que brilha por fora. Cena 1. O homem simples chega à loja de luxo. Era uma manhã de sábado. O sol ainda surgia preguiçoso no horizonte, tingindo a cidade com tons dourados e suaves. As ruas estavam calmas, com poucos carros circulando. As lojas começavam a levantar suas portas, e a movimentação era lenta, quase silenciosa, como se o dia ainda estivesse se espreguiçando. Na entrada de uma famosa loja de carros de luxo, daquelas com fachadas de vidro, pisos brilhantes e veículos que custam mais do que casas inteiras, um homem de aparência simples atravessou a porta principal. Vestia uma calça jeans surrada, puída nos joelhos. A camisa, desbotada pelo tempo, trazia marcas de quem já viveu muito mais do que aparentava. Nos pés, sandálias gastas, já moldadas ao formato de quem as usa há anos. Seus cabelos, levemente desgrenhados, indicavam que ele não se preocupava em impressionar ninguém. O rosto carregava marcas profundas do tempo, rugas de quem sorriu, chorou, trabalhou duro e enfrentou a vida de frente. Mas, apesar da simplicidade, havia algo nobre em seu caminhar. Um olhar calmo, sereno, firme, um olhar de quem sabe exatamente quem é e o que veio fazer ali. Seu nome era Francisco, ou, como era chamado por quem o conhecia de verdade, Seu Francisco. Tinha 68 anos e muitos o julgavam como um simples aposentado, ou pelo menos era o que parecia. O que ninguém sabia é que por trás daquela aparência humilde havia uma história impressionante. Ao entrar na loja, os olhos dos vendedores se voltaram para ele, não com respeito ou interesse, mas com julgamento silencioso. Foram olhares rápidos, carregados de preconceito. Um deles lançou um sorriso de canto, enquanto disfarçava a expressão com um toque na gravata. Dois vendedores, perto do balcão principal, se entreolharam e soltaram um comentário abafado, como se fosse uma piada interna. Mais um curioso querendo tirar foto com os carros. Outro, ajeitando o paletó com certa arrogância, resmungou sem esconder o desprezo. Esses aí só vêm passear no ar-condicionado, fingem que podem comprar, fazem perguntas, pedem café e vão embora sem nem ter dinheiro para um pneu. E com isso, decidiram ignorá-lo. Fingiram que não o viram. Voltaram suas atenções para clientes com roupas mais sofisticadas, perfumes caros e relógios reluzentes. Seu Francisco, no entanto, não se abateu. Caminhou com a mesma serenidade por entre os carros, observando cada detalhe. Passou a mão devagar sobre a lataria brilhante de um dos modelos mais caros da loja, como quem reconhece a qualidade sem precisar que ninguém explique. Era um homem que sabia o valor das coisas.
não pelo que custam, mas pelo que representam. Ele se aproximou de um carro em específico. Era um modelo de luxo recém-lançado, potente, silencioso, tecnológico. Seu olhar brilhou por um instante, mas sua expressão continuava tranquila. Ele não carregava ansiedade nem pressa, apenas observava, como quem já havia tomado uma decisão há muito tempo. Mas ninguém se aproximou para atendê-lo. Nenhum vendedor se ofereceu para mostrar os detalhes do carro, abrir a porta, oferecer uma ficha técnica ou perguntar seu nome. Afinal, para eles, ele não parecia cliente em potencial. Não estava bem vestido, não exibia joias, não parecia rico. E é aí que a verdadeira história começa. Cena 2. A indiferença dos vendedores. Seu Francisco caminhava lentamente, com passos firmes e atentos, como quem não tem pressa de ir embora e muito menos medo de estar ali. Passava os olhos por cada carro com um cuidado quase respeitoso, como se enxergasse mais do que apenas máquinas. Ele via histórias, conquistas, memórias. Seus olhos, embora envelhecidos pelo tempo, brilhavam diante de um modelo específico. Um carro novo, luxuoso, reluzente, avaliado em mais de 2 milhões de reais. Era o tipo de veículo que faz a maioria das pessoas parar para tirar uma foto. O tipo de carro que, para muitos, simboliza status, sucesso e poder. Mas para seu Francisco havia algo diferente ali. Talvez uma lembrança, um sonho antigo, ou apenas a realização de um desejo silencioso guardado por décadas. Com simplicidade e respeito, ele se aproximou de um dos vendedores, que terminava de ajustar o punho do terno diante do espelho. Seu Francisco o chamou com voz baixa, porém firme. "Bom dia, meu filho. Será que você pode me mostrar esse carro aqui?" O vendedor lançou-lhe um olhar breve e superficial, como quem mede alguém da cabeça aos pés, e, em milésimos de segundo, emite um veredito. Sua resposta foi tão fria quanto automática. "Esse é o mais caro da loja, senhor. Talvez o senhor prefira ver os modelos mais populares. Ficam lá nos fundos." E antes que Francisco dissesse qualquer coisa, o homem virou as costas, como se aquele senhor humilde estivesse apenas atrapalhando a rotina da loja. Francisco suspirou. Um suspiro leve, sem raiva, sem indignação. Era como se aquilo já não o surpreendesse mais. Ele apenas sorriu de canto, como quem aprendeu ao longo da vida que o preconceito costuma ser mais barulhento do que a sabedoria. E em silêncio seguiu ali, em pé, ao lado do carro dos seus sonhos, sem ser atendido. Mas foi então que algo diferente aconteceu. Uma voz surgiu por trás dele, diferente das outras. Não havia pressa nem arrogância. Era uma voz calma, respeitosa, gentil. "Posso ajudá-lo, senhor? Fique à vontade. Se quiser, posso lhe apresentar esse modelo com todos os detalhes." Francisco se virou e encontrou o olhar sincero de um jovem de terno simples, mas postura digna. Seu nome era Caio. Era novo na loja, ainda sem muitas vendas no currículo, sem grandes comissões ou experiências, mas com algo que infelizmente não se aprende nos treinamentos: empatia. Caio não viu ali um velho curioso. Viu um ser humano, e isso bastava. Sem fazer suposições, ele abriu a porta do carro com cuidado e começou a explicar cada detalhe com entusiasmo e respeito. Falou do motor, da tecnologia, dos acabamentos, dos diferenciais de segurança e conforto. Não porque achava que fecharia uma venda, mas porque acreditava que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente da aparência. Seu Francisco ouvia com atenção, fazia perguntas técnicas, demonstrava entender do assunto. A cada explicação, sorria com aquele brilho nos olhos que Caio logo percebeu. Havia mais naquela visita do que qualquer um ali poderia imaginar. Enquanto os outros vendedores olhavam de longe, rindo entre si, Caio ignorava os cochichos. Não estava preocupado em agradar os colegas, mas sim em fazer o certo.
E então, depois de longos minutos de conversa respeitosa, seu Francisco respirou fundo, olhou para o jovem e disse calmamente: "Gostei muito de você, meu filho. Acho que você é a pessoa certa para me ajudar. Vou ficar com esse carro mesmo. Pode preparar a documentação." Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Achou que tinha entendido errado. "Desculpe, o senhor está falando sério?" Francisco então colocou a mão no bolso, tirou um cartão de um banco internacional e disse calmamente: "Pois eu vou levá-lo. Pago à vista, mas com uma condição. A comissão é toda sua." O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o tempo tivesse desacelerado de repente. Caio ficou parado, com os olhos arregalados, sem entender direito o que acabara de ouvir. Ele piscou algumas vezes, tentando processar as palavras de seu Francisco, que havia acabado de fazer uma proposta tão simples, mas ao mesmo tempo tão surpreendente. Seu Francisco, com aquele sorriso tranquilo e sereno, observou a reação do jovem vendedor. Ele sabia que as palavras dele causariam impacto, mas não se importava com isso. O que realmente importava era que Caio, ao contrário dos outros, havia demonstrado algo que raramente se vê no mundo atual: respeito genuíno. Os outros vendedores, ao ouvirem o pedido de seu Francisco, correram até o balcão, agora sorridentes, oferecendo água, café, até polir o carro, mas era tarde demais. Francisco completou: "Os senhores me ignoraram pelo que visto. Esse rapaz aqui me olhou como ser humano, e é isso que vale mais que qualquer luxo." Caio olhou para os papéis em sua mão, para o contrato ainda não assinado, para os outros vendedores que agora observavam, atônitos, a conversa. Ele estava sem palavras. Não era todo dia que alguém entrava em uma loja de carros de luxo e comprava um modelo de 2 milhões de reais à vista. Muito menos alguém que se vestia de forma simples, com a aparência de um homem que não se importava com o brilho daquelas máquinas caras. Mas havia algo mais que Caio estava começando a entender. Para seu Francisco, o valor não estava no carro em si, nem no preço que ele estava disposto a pagar. O que realmente importava era a maneira como as pessoas se tratam, como se respeitam, como se veem umas às outras. E Caio havia se destacado justamente por isso, por não ter julgado, por ter enxergado o ser humano por trás da roupa, por ter dado atenção sem esperar nada em troca. "O senhor quer dizer a comissão toda para mim?" Caio perguntou, ainda atônito, com um brilho de incredulidade nos olhos. "Mas, senhor, você não precisa fazer isso. Eu estou apenas fazendo meu trabalho." "Não, meu filho", respondeu seu Francisco com voz suave, mas firme. "Não é sobre o que você precisa ou não. É sobre o que você merece. Você tratou-me com dignidade, com respeito, e isso tem um valor que vai além do que qualquer dinheiro pode comprar. Quando a gente encontra alguém assim, que olha nos olhos e vê o ser humano, é algo raro. Eu quero reconhecer isso da maneira que posso." Caio engoliu em seco, lutando para controlar a emoção que começava a tomar conta de si. Ele nunca havia imaginado que um simples ato de respeito poderia resultar em algo tão grandioso. Não era sobre o valor do carro. Era sobre o valor da atitude, da escolha de tratar o outro com humanidade, independentemente da sua aparência ou de suas circunstâncias. Olhando para o velho senhor à sua frente, Caio viu algo mais. Não era apenas a compra de um carro, mas um gesto que transcendia o material. Era um presente simbólico, um reconhecimento de que, em um mundo cheio de superficialidades, ainda havia espaço para o que realmente importa: a bondade, o respeito e a humanidade. Os outros vendedores continuavam ali, em silêncio, observando a cena sem palavras. O orgulho e a arrogância de alguns haviam sido substituídos por um sentimento de vergonha.
Eles nunca imaginariam que, ao julgar seu Francisco pela aparência, poderiam estar ignorando alguém de grande caráter, alguém que, ao invés de ostentar, escolheu ser humilde, e alguém que, ao invés de esperar por tratamento especial, soubera reconhecer a verdadeira riqueza, a do coração. Caio, ainda atônito, apertou a mão de seu Francisco com firmeza, agora com um sorriso genuíno no rosto. Eu não sei nem o que dizer, senhor. Muito obrigado. Seu Francisco sorriu, um sorriso sincero, como quem sabia que não precisava de mais palavras. Ele sabia que aquele momento ficaria gravado na memória de ambos, como um lembrete de que, às vezes, o maior luxo não está no que se compra, mas no modo como tratamos os outros. Aquele dia, naquele showroom de luxo, a lição mais valiosa não tinha sido sobre carros, nem sobre dinheiro. A verdadeira lição foi sobre respeito, dignidade e a importância de enxergar as pessoas além da aparência. E talvez, no fundo, fosse isso o que realmente importa na vida. Cena 3. A revelação sobre Francisco. Dias depois, a história de seu Francisco se espalhou rapidamente. Como um incêndio que não se pode controlar, a notícia viralizou, ganhando os jornais locais, as redes sociais e os grupos de conversa. O que parecia ser um simples ato de um homem comum em uma loja de carros de luxo, na verdade, havia se transformado em um marco de reflexão sobre como tratamos os outros, sobre como a aparência pode enganar e como o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido apenas pelo que ela usa. Logo, as pessoas descobriram que Francisco não era quem todos pensavam. Ele não era apenas um aposentado simpático que visitava lojas luxuosas como qualquer cliente comum. Ele era, na verdade, um empresário milionário, com uma fortuna que ultrapassava qualquer valor que os vendedores da loja pudessem imaginar. Francisco era proprietário de vastas terras, imóveis de luxo e investimentos que, somados, valiam mais do que toda a loja de carros de luxo onde ele havia feito sua compra. A revelação foi um choque para todos. Os vendedores que o haviam ignorado ficaram atônitos ao saber que haviam desperdiçado uma oportunidade única de aprender com um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados do país. E, ao mesmo tempo, ficaram constrangidos com o julgamento apressado que haviam feito, com a visão estreita de quem olha só o exterior, sem tentar enxergar o que realmente importa. Mas Francisco nunca se importou com isso. Ele sempre vestia roupas simples, calças jeans gastas, camisas de algodão, sapatos discretos. Para ele, a verdadeira elegância não estava no corte impecável de um terno, nem na etiqueta de uma marca de luxo. A verdadeira elegância, pensava ele, estava na alma, na maneira como tratamos os outros, na humildade com que aceitamos nossas próprias limitações. Ele acreditava firmemente que quem se preocupa com a aparência exterior perde de vista o que realmente importa: os valores internos, o caráter, a capacidade de ser humano com os outros. Sua fortuna, construída ao longo de décadas, não havia sido conquistada através de atalhos ou da ostentação. Ela fora fruto de humildade, suor e trabalho duro. Francisco começou sua trajetória como um simples homem do campo, sem recursos, mas com uma mente afiada para negócios e uma ética de trabalho imbatível. Ao longo dos anos, soubera identificar boas oportunidades e investir de maneira inteligente, sempre com foco no longo prazo, sempre com respeito pelas pessoas e pelos processos. Mas o que mais surpreendia as pessoas era o fato de que, apesar de toda a sua riqueza, Francisco nunca sentira a necessidade de exibi-la. Ele não usava carros importados ou roupas caras, não tinha uma casa ostentosa ou colecionava joias. Ele tinha aprendido que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em como você vive e no impacto que causa no mundo ao seu redor. E uma das suas filosofias mais profundas era justamente essa:
testar o caráter das pessoas sem revelar quem ele era. Ele gostava de ver como as pessoas o tratavam quando achavam que ele era apenas um senhor simples, aposentado, sem grandes posses. Queria entender se elas eram capazes de enxergar o outro ou se estavam apenas interessadas no que ele poderia oferecer ou no status que ele representava. Caio, o jovem vendedor, foi um dos poucos a passar no teste de Francisco. Não por ser um vendedor talentoso ou por conhecer todos os detalhes técnicos dos carros, mas por demonstrar, naquele momento, algo que Francisco mais valorizava: respeito genuíno. O jovem não o tratou como alguém inferior, nem se apressou em julgá-lo. Ele apenas fez o que deveria ser feito. Tratou-o com dignidade. Quando a história de Francisco se espalhou, Caio tornou-se um herói local. As redes sociais foram tomadas por posts que celebravam o gesto de respeito e humanidade do jovem. E muitos começaram a refletir sobre a lição que Francisco havia, sem querer, ensinado a todos. A verdadeira grandeza não se mede pelo que se ostenta, mas pelo que se é por dentro. O comportamento dos outros vendedores, que haviam ignorado Francisco, também se transformou. Eles começaram a questionar suas próprias atitudes, refletindo sobre como o julgamento apressado e a falta de empatia podem nos fazer perder grandes oportunidades, não só financeiras, mas também humanas. A história de seu Francisco não foi apenas sobre um homem comprando um carro de luxo. Foi uma história de valores, de caráter, de como as aparências podem enganar e de como a verdadeira riqueza está no que se carrega no coração. E talvez a maior lição de todas tenha sido a de que nunca devemos subestimar ninguém, pois nunca sabemos o que se esconde por trás das aparências. No mundo de hoje, onde as aparências muitas vezes falam mais alto do que valores reais, seu Francisco nos lembra de algo essencial e atemporal. A forma como tratamos as pessoas revela muito mais sobre quem somos do que qualquer roupa de marca, carro de luxo ou saldo bancário. Vivemos em uma sociedade que se deixa enganar facilmente pelo brilho exterior, mas esquece que a verdadeira grandeza está nas atitudes, no respeito, na humildade com que olhamos para o outro. Nunca subestime alguém por sua aparência. Às vezes, por trás de roupas simples e gestos discretos, existe uma história grandiosa, um coração generoso, uma alma sábia e lições valiosas esperando para serem compartilhadas. E lembre-se sempre, gentileza, respeito e empatia não custam nada, não exigem diploma, status ou riqueza. Mas seu valor? Esse sim é incalculável. Valem mais do que todo o ouro do mundo. Porque no fim, o que fica não é o que temos, mas o que oferecemos de verdade ao mundo e às pessoas ao nosso redor. Chegamos ao fim de nossa reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com a palavra respeito. Curta o vídeo e se inscreva no canal Reflexões da Vida. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.